Era para ser só mais uma troca de roupa de cama no 21º andar. Mas algo quebrou o silêncio naquele corredor de hotel 5 estrelas. A voz da faxineira, falando um francês impecável ao telefone com entonação firme e elegante. O hóspede milionário, que observava tudo da porta entreaberta, ficou imobilizado. Aquela mulher simples, de uniforme amassado e olhos cansados, escondia algo que ninguém ali sabia. Como uma faxineira de um hotel no interior da Bélgica falava francês com a fluência de uma diplomata. E por que, ao perceber que estava sendo ouvida, ela desligou tão abruptamente e abaixou os olhos como quem carrega um passado? A resposta está na vida que ela deixou para trás. Uma vida de brilho, de amor e de fuga. Sophie não era o nome dela. Ao menos, não o que constava em seu antigo diploma de literatura francesa, emitido pela Universidade de Sorbonne, em Paris. Antes de vestir o uniforme bege do Hotel du Lys, ela vestia vestidos de seda em jantares acadêmicos. Era presença constante em conferências e apaixonada por alguém que jurou jamais rever. Mas uma traição destruiu sua carreira, sua reputação e seu coração. Jean-Pierre estava ali a negócios, dono de uma cadeia internacional de livrarias de luxo. Bastou ouvir a entonação, as pausas elegantes entre as palavras e o nome Claire, dito ao fim da chamada, para saber que aquela mulher não pertencia àquele lugar. No fim da tarde, desceu à recepção e perguntou por ela. Recebeu um "ela saiu mais cedo hoje" e um não temos ninguém chamada Claire". Mas naquela noite, quando ele desceu para jantar, lá estava ela, servindo vinho com os olhos voltados ao chão. Quando Jean-Pierre sussurrou "Mademoiselle Claire", ela deixou a garrafa cair. O reencontro foi o início de algo que nem ele, nem ela, estavam preparados para sentir de novo. A dor que os unia não vinha do presente, mas de um passado que ainda ardia em segredo. E às vezes, o destino é só um velho amor vestido de acaso. Claire não voltou para casa naquela noite. Depois do incidente no restaurante, foi chamada discretamente à gerência. Não houve escândalo, só uma troca de olhares frios e uma advertência. "Mantenha o profissionalismo, madame." Ela respondeu com um aceno silencioso e voltou aos seus aposentos no subsolo do hotel, onde os lençóis eram ásperos e a luz vinha de uma lâmpada que piscava. Do outro lado da cidade, Jean-Pierre folheava um velho catálogo de autores franceses no lounge do hotel. Ele tentava entender como aquela mulher, que antes tinha os olhos cheios de paixão por literatura e ideias, agora servia vinhos e limpava banheiros. Não era só surpresa, era inquietação. A Claire que ele conheceu e amou era muito mais do que aquilo. Ele precisava saber o que aconteceu. Na manhã seguinte, ele deixou um envelope na recepção, selado com o brasão de sua empresa, Editions Lumière. Nele, um cartão com poucas palavras. "Café, amanhã às 8h, sala de leitura. Assinado, alguém que não a esqueceu." Claire não respondeu. Mas no dia seguinte, às 8 em ponto, apareceu com o cabelo preso e os olhos vermelhos de quem passou a madrugada acordada. Jean-Pierre a aguardava ao lado de uma mesa com 2 cafés fumegantes. O cômodo era forrado de livros. Ela parou à porta, hesitou, mas entrou. Antes que ele pudesse falar, ela disse: "Você não devia ter me procurado." "Talvez, mas não consegui evitar", respondeu se levantando. "Sente-se." Ela o fez, em silêncio por longos segundos. Até que ele direto perguntou: "Por que fugiu de Paris?" Claire o encarou, como quem pesava as palavras. Não havia mais espaço para mentiras. Porque perdi tudo. O prestígio, os convites, meu nome. Depois que fui acusada de plágio, nenhuma universidade me quis. E você sumiu." Jean-Pierre apertou o maxilar. Aquilo doía mais do que ele gostaria de admitir. "Eu fui proibido de me envolver. Minha posição na editora estava em jogo e seu nome estava manchado." Claire,
Você sabe o que o conselho teria feito se eu... Você escolheu o silêncio. Ela cortou, firme. Ele não negou. Mas não era por culpa que estava ali agora. Era por redenção. E por uma oportunidade que, mesmo envolta em passado, podia reescrever o futuro. Estou expandindo minha editora. Vamos abrir um novo selo dedicado à literatura feminina europeia. Quero alguém que conheça autores, estilos, o idioma, que entenda a alma das palavras. Pensei em você. Claire o olhou sem piscar. Está me oferecendo um cargo? Estou oferecendo uma chance de voltar a ser quem você é. Ou talvez alguém ainda maior. O silêncio que se seguiu não foi de surpresa, mas de conflito. Claire estava dividida. Aquilo que ela sempre quis estava ali, à mesa. Mas com ele vinha o homem que a deixou afundar quando mais precisava. Aceitar significava perdoar ou se vender. E o que você quer em troca? Ela perguntou, encarando-o. Jean-Pierre demorou para responder. Que confie em mim dessa vez. Ela se levantou. O coração dela batia forte demais para permanecer ali sentada. Isso é injusto. Você desaparece, me oferece uma saída e espera que eu aceite de olhos fechados? Não, eu espero que você me escute. Só isso. Ela respirou fundo. Caminhou até a estante, passou os dedos pelos livros como se procurasse uma resposta. Então falou. Sabe o que é pior do que perder tudo? É se acostumar com a invisibilidade. Eu deixei de existir, Jean. Só restou esse corpo cansado, carregando bandejas e panos de chão. Ele se aproximou devagar. E mesmo invisível, você me fez parar. Uma mulher comum não teria feito isso. Ela sorriu sem alegria. Porque eu nunca fui comum. Mas agora tenho medo de voltar a ser extraordinária e cair de novo. Então, me deixe ser sua rede, Claire. Só isso. A voz dele não tinha arrogância, só vulnerabilidade. Ela o conhecia bem demais para não perceber que ele também estava arriscando tudo. Aquele contrato, aquela proposta, nunca existiram de verdade. Ele não queria uma funcionária, queria trazê-la de volta para a luz. Talvez também para o seu lado. Mas Claire ainda não estava pronta. Pegou o envelope que ele tinha trazido. Escreveu nas costas com uma caneta emprestada da recepção. Eu penso. E saiu. Jean-Pierre ficou ali, sozinho entre os livros, segurando um papel com duas palavras que podiam significar esperança ou o fim. Claire passou os 3 dias seguintes evitando os corredores principais do hotel. Evitava os elevadores de hóspedes, preferia a escada de serviço. O envelope ainda estava guardado na parte mais funda de sua bolsa, dobrado, sujo de café, com aquelas 2 palavras que ela mesma escrevera. Eu penso. Jean-Pierre não tentou outro contato. Não deixou mais bilhetes, nem reapareceu no restaurante. Ela chegou a perguntar discretamente na recepção e soube que ele ainda estava hospedado, mas havia solicitado café da manhã no quarto e cancelado todas as reuniões presenciais que teria naquela semana. Era como se ele também estivesse esperando que o silêncio falasse por ambos. Na manhã do 4º dia, Claire estava com as mãos mergulhadas em uma solução de vinagre e bicarbonato, limpando manchas antigas de carpete no corredor dos executivos, quando uma voz feminina, elegante e ríspida, a chamou pelo nome. Claire! Ela se virou devagar. A mulher à sua frente vestia um blazer cinza claro, saltos finos e segurava uma prancheta de couro. Tinha um sotaque parisiense carregado, os cabelos presos em um coque quase militar. O crachá brilhava no peito. Amélie Duverger, diretora de Cultura e Expansão, Edition Lumière. Preciso conversar com você. Agora. Claire se levantou, limpando as mãos no avental. A garganta seca, os olhos fixos na mulher que um dia assinava artigos ao lado dela nas revistas mais prestigiadas da Europa. Amélie a levou até o salão de chá fechado para manutenção, sentou-se e não perdeu tempo com cordialidades. Jean-Pierre me ligou ontem à noite. Ele quer que eu a conheça,
Disse que você ainda carrega a chama. Palavras dele. Claire manteve a postura, mas por dentro a respiração se descompassava. Ele também me disse que você recusou uma proposta. Eu disse que estava pensando. Pois pense com pressa. Estamos montando um comitê de curadoria para uma nova coleção. Livros escritos por mulheres, para mulheres, com mulheres. Queremos nomes com vivência, com cicatrizes. E você tem mais do que isso. Tem bagagem e história. Claire baixou os olhos. A sensação era agridoce. Durante anos, sonhara com um convite assim. Mas agora, sentia-se desconectada da mulher que fora. Será que ainda era capaz? Amélie, eu limpo banheiros há 3 anos. Não leio um romance desde que perdi meu nome. Não sei se ainda sei escolher palavras. Só sei escolher produtos de limpeza. A diretora cruzou as pernas, impassível. Jean-Pierre também perdeu muita coisa quando você foi embora. Talvez ele não diga, mas eu sei. Você ainda o afeta, e ele não arriscaria colocar seu nome nessa proposta se não acreditasse que você pode recomeçar. Claire se levantou devagar. Ele quer consertar o passado? Ele quer reconstruir, mas comigo, não com você. Isso aqui, ela levantou a prancheta, é meu projeto. Só quero saber se você quer sair do subsolo ou se vai continuar carregando baldes para sempre. Não havia raiva no tom dela. Havia urgência. Uma porta se abrindo. Naquela noite, Claire não dormiu. Sentou-se no chão do pequeno quarto dos funcionários, espalhou os papéis velhos que ainda guardava da época de Paris, cartas, manuscritos, fotos. O tempo não tinha apagado sua mente, apenas a enterrado sob o peso da rotina. Na manhã seguinte, ela chegou ao saguão com o uniforme passado e os cabelos soltos. Estava diferente. Caminhou até o balcão e pediu para deixar um bilhete. Jean-Pierre o recebeu, enquanto lia em seu quarto. Aceito, mas com uma condição. Quero ser ouvida, não moldada. 2 horas depois, Amélie voltou ao hotel. Claire já a esperava na biblioteca. As duas se sentaram lado a lado. O contrato ainda não estava pronto, mas a decisão já tinha sido tomada. O destino às vezes não se anuncia com fanfarra. Ele simplesmente te puxa pela gola do uniforme e te faz lembrar de quem você é, mesmo que tudo pareça contra, mesmo que a dor diga que é tarde demais. Dessa vez, Claire estava pronta para voltar, e talvez para amar de novo. Na tarde seguinte, Claire estava sentada no último banco do jardim interno do hotel. O contrato ainda não tinha sido assinado, mas Amélie havia-lhe enviado uma minuta preliminar com detalhes da função, viagens previstas, salário e autonomia. Jean-Pierre até então permanecia em silêncio, como se respeitasse o tempo que ela precisava para decidir. Pela primeira vez em anos, Claire não sentia medo do que viria depois, mas sentia algo ainda mais estranho, uma inquietação que não vinha do presente. O telefone antigo que carregava tocou com um número de Paris. Ela hesitou. Era uma linha que não tocava há muito tempo. Quando atendeu, sua voz tremeu. Claire? Perguntou uma voz jovem, firme, com um leve sotaque do sul da França. Ela levou alguns segundos para responder. O tempo parecia ter se dobrado ao redor dela. Élise, mamãe, disse a voz do outro lado. Claire fechou os olhos. A palavra mãe nunca tinha soado tão distante e tão perto ao mesmo tempo. Élise tinha 17 anos agora. A última vez que falaram foi 3 anos antes, por uma videochamada rápida mediada por assistentes sociais. Claire havia perdido a guarda depois do escândalo em Paris, quando os jornais começaram a manchar seu nome com acusações falsas de fraude acadêmica. Sem estabilidade, sem casa, sem defesa, foi obrigada a aceitar um acordo doloroso, abrir mão da custódia até reconstruir a própria vida. Eu vi seu nome num artigo, continuou Élise do outro lado. Uma editora publicou um comunicado. Disseram que você está voltando. Claire não sabia o que responder. As palavras lhe escapavam. Estou tentando, sim. Eu nunca deixei de te procurar.
Nunca aceitei o que disseram e quero te ver. A lágrima que caiu sobre a saia do uniforme ainda estava quente quando ela desligou. O passado tinha acabado de bater à porta e dessa vez não parecia estar ali para ferir. Parecia estar pronto para ser consertado. Na mesma noite, Claire subiu ao terraço. O céu estava limpo e o barulho distante da cidade não chegava ali. Jean-Pierre já a esperava, sentado perto da borda, como se soubesse que ela viria. "Recebeu meu bilhete?" ela perguntou. "Recebi, e não respondi porque sabia que você viria em algum momento." Ela se sentou ao lado dele. Por alguns minutos, não disseram nada. Apenas observavam o movimento tímido das luzes da cidade. "Elise me ligou hoje", disse ela quase num sussurro. Jean-Pierre virou o rosto, surpreso. "A sua filha?" "Sim. Ela descobriu tudo. Disse que quer me ver." "Isso muda tudo?" "Muda o que importa." Ele ficou em silêncio por um instante. Depois disse: "Se você quiser ir, vá. Paris é seu lugar também. E se quiser levar esse projeto com você, faremos funcionar. Posso adaptar tudo. Você não tem que escolher entre sua filha e sua nova vida." Claire respirou fundo. Durante muito tempo, achou que teria que sacrificar uma parte de si para sobreviver. Agora via que talvez pudesse reconstruir, sim, mas sem amputar mais nada. "Eu quero voltar, Jean, mas dessa vez quero voltar inteira. É só assim que te quero. Inteira." Os olhos dele estavam diferentes. Não havia pressa nem domínio. Havia algo que ela não via desde os tempos de Paris: confiança. E talvez um fio de amor que nunca foi completamente cortado. Na manhã seguinte, Claire deixou o uniforme dobrado sobre a cama. Saiu do hotel com uma mala pequena e o contrato em mãos. Não tinha assinado ainda. Amélie entenderia. Chegou à estação no fim da tarde, embarcou no trem para Paris. Durante o trajeto, relia a minuta do contrato, mas era outra coisa que a mantinha desperta. Uma fotografia que Élise havia enviado por mensagem. Estava mais alta, com o cabelo preso igual ao dela aos 20. Os mesmos olhos atentos, o mesmo queixo orgulhoso, o mesmo sorriso. Claire não sabia como seria o reencontro. Talvez houvesse mágoa, talvez lágrimas, mas também havia esperança. Porque às vezes, uma ligação vinda do passado é tudo que falta para abrir a porta do futuro. O retorno a Paris não foi um mergulho calmo, mas um reencontro com águas agitadas e fundas. Claire desembarcou na Gare de Lyon com o coração batendo no ritmo dos trens que partiam. Ela havia sido apagada da cidade que antes a celebrava, e agora precisava escrever seu nome de novo, sílaba por sílaba, sem promessas de aplausos. Naquela mesma semana, Élise veio encontrá-la em uma cafeteria pequena, escondida numa viela do Quartier Latin. O abraço entre mãe e filha foi contido no início, quase tímido, como quem tenta tocar em algo frágil demais para ser real. Mas bastou Claire perguntar se ela ainda gostava de poesia para que os muros caíssem. As horas seguintes foram preenchidas por risos, por relatos sobre os anos em que estiveram separadas, por perguntas que doíam e outras que curavam. Com o coração de volta ao lugar certo, Claire sentiu que estava pronta para o próximo passo. Amélie havia agendado uma reunião com os conselheiros da Éditions Lumière para oficializar sua entrada como curadora da nova coleção. A reunião aconteceria no andar executivo da sede da editora, em um prédio imponente com vista panorâmica do Sena. Ela chegou cedo, vestida com um tailleur azul escuro, emprestado de uma amiga de Élise. Os saltos não eram seus, mas a postura era. Ao entrar na sala de reunião, Jean-Pierre já estava presente. Não como diretor, mas como convidado. Amélie, com sua prancheta de couro e elegância imutável, fez questão de apresentar Claire com as palavras exatas. A mulher que resistiu à queda e agora volta para redefinir o que significa escrever com verdade. Durante os primeiros minutos, tudo corria bem. Claire
expôs sua proposta de curadoria, falou sobre trazer autoras marginalizadas, abrir espaço para vozes que nunca chegaram à superfície do mercado editorial. Ela foi ouvida com respeito e até alguns sorrisos discretos. Mas então, um dos conselheiros interrompeu a fala. Perdoe-me, madame, mas recebi um relatório que ainda traz questionamentos sobre sua acusação de plágio, anos atrás. Sabemos que foi arquivada, mas há jornalistas interessados no seu retorno. E se me permite a franqueza, o seu nome ainda é frágil. Claire sentiu a garganta secar. Olhou para Amélie, que mantinha o semblante neutro. Jean-Pierre, por sua vez, apoiou as mãos sobre a mesa e interveio. Permita-me lembrar que a acusação foi retirada, que nenhuma prova foi apresentada e que a empresa que espalhou os boatos perdeu na justiça. Claire não deve explicações à imprensa. Ela deve ser avaliada pelo que é capaz de construir agora. Mas Claire levantou a mão, pedindo a palavra. Não, Jean. Eu quero responder. Ela se levantou, tirou um envelope da pasta e o colocou sobre a mesa. Dentro estavam as cartas originais, que trocara com a autora que a acusou anos atrás. E a última, escrita à mão, onde essa mesma autora confessava ter inventado a acusação por ciúme acadêmico e medo de perder espaço. Claire nunca havia tornado aquelas cartas públicas, não para proteger a si mesma, mas para proteger a filha, que na época ainda frequentava a escola. Eu nunca precisei mostrar isso, mas se é o que vai me devolver o direito de existir nesse espaço, aí está. A sala ficou em silêncio. Amélie recolheu as cartas, leu as primeiras linhas e fez sinal para que fossem copiadas e arquivadas. O conselheiro não disse mais nada. Mais tarde, quando todos já tinham saído, Jean-Pierre a encontrou perto do elevador. Os olhos dele estavam cheios de algo que ela conhecia bem. Alívio. Você foi brilhante e corajosa. Não quero mais viver com medo de parecer frágil ou de parecer forte demais. E agora? Ele perguntou. O que você quer? Ela o olhou, desta vez sem hesitar. Quero minha voz de volta, meu lugar, minha filha por perto. E se sobrar espaço, talvez queira você também. Jean-Pierre sorriu, um sorriso sem urgência, mas cheio de promessas. Sem mais palavras, Claire entrou no elevador e desceu. Lá fora, o vento de Paris batia diferente. Não era mais o vento de quem foge, era o de quem voltou. E soube ali que jamais precisaria vestir outro uniforme que a escondesse de si mesma. Agora era ela por inteiro, sem segredos, sem medo e sem desculpas. Se histórias como a de Claire tocaram você de alguma forma, mostrando que até as cicatrizes podem virar asas, inscreva-se no canal e acompanhe outras jornadas de amor, coragem e recomeço que merecem ser contadas.